Então a gente tem aqui o André Renaud, que está com o trabalho que tá lá fora, na frente do museu. A Daniele Fonseca, o André Renaud do Rio de Janeiro, a Daniele Fonseca de Belém do Pará, que é a artista desse trabalho que está aqui na parede. Tem o Chico Fernandes, tem um trabalho que é o último trabalho, né, da exposição, está no final da outra sala, que é do Rio de Janeiro. Tem o Guilherme Teixeira, que é desse trabalho, que é um rolê, esse trabalho que está logo na entrada aqui abaixo da escada, de São Paulo. E o Wilbur, aqui do Rio de Janeiro também. Também ele é integrante do coletivo Praça 15, é o autor desse trabalho que está aqui nessa sala também. Então acho que a gente poderia, pensei numa ordem aqui agora, a gente poderia talvez começar com André, depois passar a bola para o Wilbur, Guilherme, Daniela e Chico. O Tiago Carneiro da Cunha, desse trabalho aqui, ó, acabou de chegar ali, inclusive. Acho que ele pode falar por último. Tiago. Tudo bem? Estou só apresentando os artistas que estão aqui. Esse é o Carneiro da Cunha, que mora aqui no Rio de Janeiro também. Então acho que a gente pode começar assim. Eu passo a bola para o André. Então. Obrigado. Oi, boa tarde. Sou André Renaud. É muito bom ver assim, o resultado da exposição como um todo e poder estar participando dela, principalmente pela minha relação com o surf desde, 15 anos de idade. Acho que para muitos da minha geração houve sempre aquela questão, né? Quando a gente é criança, a gente joga bola, a gente quer ser jogador de futebol, né? Mas quando você encontra, como aconteceu comigo, né? Cheguei a jogar futebol, escolinha de futebol, Flamengo e tal, e quando conhece o surf, você esquece tudo e o surf meio que passa a reger um pouco a tua vida, toda a disciplina que você precisa para conseguir vencer a arrebentação, ter a calma de ficar flutuando, esperando as ondas chegarem. Isso, na verdade, todo mundo que surfa e tem essa experiência sabe como isso passa a reger mesmo nosso... Todas as outras atividades ficam em segundo plano. E aí, acho que a ideia de surfar e viver de surf também é um sonho que aparece na cabeça da gente quando a gente é novo. E vai vendo que é difícil, né? Que às vezes é uma questão de sorte. E participar dessa exposição com o tema do surf skate, né? A partir da questão do deslize, que é o título da exposição. Fiquei muito satisfeito. E sou artista plástico, eu sou bacharel em pintura no FRJ, né? Estudei um pouco de arquitetura antes, trabalhei, mas estou produzindo desde 2005. E esse trabalho que eu apresentei aqui, que está lá fora no tapume, o I'd Rather Be Surfing, né? Que em português é Eu Preferiria Estar Surfando, é um trabalho que surgiu, claro, por causa da minha relação com o esporte e também por uma questão que até gera uma certa polêmica quando eu converso sobre o trabalho com algumas pessoas. A gente estava até discutindo isso agora no almoço, que o trabalho pode gerar dois pontos de vista. Inicialmente eu comecei a pensar, né, essa frase me veio em inglês também, porque aí acho que cria o maior impacto ainda do contraste entre a situação que é representada nas fotos, no caso aqui da ditadura militar, né, que é um impacto na nossa sociedade, é um marco histórico, muita violência, né, pessoas morrem, foi um período muito violento para a gente, e eu trato isso com uma certa... Parece que existe uma leviandade. O trabalho surgiu, na verdade, eu comecei a pensar nisso na época em que o Brasil comemorava 500 anos de ditadura, e numa capa de Jornal do Brasil, o Evandro Teixeira também, que também tem imagens ali da década de 60, 70, também ainda era fotógrafo do Jornal do Brasil em 2000. E tem essa imagem que é um índio do lado de frente para o fotógrafo, do outro lado da estrada, lá na Bahia, onde havia um protesto durante a comemoração de 500 anos do Brasil. E do lado de costas para o fotógrafo, mais perto da lente, você via um policial do Batalhão do Choque no movimento de botar a mão para trás para arremessar uma granada nele. E o índio do outro lado está numa postura, está com arco e flecha, está de saia, né, de penas, cocar, um índio totalmente
pintado, realmente caracterizado como índio, com uma expressão assim, tipo, qual é, cara? Vai tacar em mim uma granada? E na mesma página tinha um texto do Fernando Henrique, tinha outras coisas, só relatando assim os conflitos, os curtos-circuitos que rolaram durante... E eu acho que a situação hoje é bem parecida. Estamos comemorando não, né? Estamos completando aí, em 2014, são 50 anos de ditadura. Então, acho que, para mim, abordar um tema como as que estão nas imagens coladas, representando ali... que, na verdade, as imagens falam de uma postura, né, que está regendo assim a cidade, né, o direcionamento de todas as intervenções, toda a mudança, toda a alteração de vida que a gente, como brasileiro, como habitante da cidade, está sofrendo. Ou seja, a gente está sendo colocado para o canto para abrir espaço para chegar a um volume de dinheiro, de fluxos de turistas. Não nada contra o turismo, mas a política que está sendo feita, e também, claro, devido às manifestações que começaram a ocorrer desde o primeiro movimento contra o aumento das passagens, né, a luta pela tarifa zero, começa em São Paulo, e cenas que você vê ali, uma pessoa mais desavisada, não sabendo que aquelas fotos são da década de 60, podem muito bem achar que essas fotos foram feitas hoje, agora. Inclusive, dia 7 de janeiro, a gente teve uma ação violenta da polícia numa comunidade que está sendo removida perto do Maracanã. E é isso, I'd rather be surfing. Eu acho que tanto o policial que está batendo, quanto o manifestante que está correndo e apanhando, tanto a gente como artista que está aqui, né, produzindo nossos trabalhos, mostrando nossa produção, nosso pensamento. A gente preferia estar surfando do que ter que estar abordando esses temas, do que ter que estar precisando trazer esse assunto à tona, né? Então, todo mundo preferia, acho que, estar surfando, boiando numa prancha, esperando a onda chegar, livre de qualquer compromisso. Eu acho que a gente assume um compromisso no momento que escolhe ser artista. E acho que é isso. Eu acho que também tem a questão do deslize, né? Inclusive tem até a manobra, né? Que eu não tinha me ligado, né? A manobra no skate que chama de slide, né? Mas, enfim, o deslize do surf, ele é quase, tipo, inventaram a roda, possibilitaram ver o skate. E o deslize também uma possibilidade de deslocamento numa superfície, é quase um voo. Então, acho que toda essa rede criada aí, só pelo simples fato de eu tratar ironicamente, colocando a frase I'd rather be surfing em cima dessa imagem, onde também aparecem os corpos nessas posturas, acho que também remete a toda a história da pintura através da fotografia. São várias conexões possíveis. Não sei, alguém tem alguma questão? Coisas que eu não vi? Olharam de outra sacada? De outro ponto de vista? Oi, eu gostaria de saber por que a escolha do título em inglês. Então, por conta da nossa, né, cultura meio americanizada, também pelo distanciamento, que se eu botasse eu preferia estar surfando, não sei se ela teria o impacto que ela tem do que ser I'd rather be surfing. Porque durante a ditadura, eu acho que também tem a mão todos sabem, né? Existe a mão do Nixon, né? Do governo americano, que pira quando vê o João Goulart sendo eleito como presidente do Brasil. E todas as ditaduras da América Latina foram promovidas pelo imperialismo americano. E ao mesmo tempo que existe o lado positivo disso, da gente ter o surf, ter o skate, ter outras coisas que interferiram forte na nossa cultura.
Então fica um caminho dúbio. Do mesmo jeito que a pessoa pode achar que eu estou sendo leviano, de falar, pô, o cara preferia estar surfando, e um assunto seríssimo, gente morrendo, sendo preso, sumindo, professor que de repente um dia está na aula, no outro dia ninguém sabe, ninguém fala, não fala o nome dele, que acontecia isso. E eu fazer um grafite. O grafite também é uma coisa que remete à cultura americana, né? De ocupar a cidade, do mesmo jeito que o skate é o próprio nome, surf, vem do radical da palavra surface em inglês, e não houve tradução em lugar nenhum, é surf no mundo todo. Não é deslize, não, sabe, não existe um... Então acho que tem também essa relação da cultura americana mesmo, do inglês, representar esse lado. Eu estou te explicando também, eu não... é o que eu vejo um pouco, assim. Eu acho que o trabalho também dá vários desdobramentos para cada um analisar do seu ponto de vista. Eu queria falar um pouco. A gente conversou um pouco no almoço, né, André? E acho que tem uma pertinência assim, no trabalho, porque sob esse ponto de vista político, o skate sempre está mais associado a qualquer tipo de subversão e tal, por conta dos... mais associado ao movimento punk também, que naturalmente já né? Então, e ver eu preferi estar surfando, acho que é interessante, num dos trabalhos que evidentemente talvez seja mais político, assim, né? Não tem, você é direto assim na ação, no gesto enquanto artista, né? A foto e a imagem, a pichação, o grafite por cima, é isso. E eu acho que é pertinente o trabalho aqui também por conta, enfim, o prédio da Escola do Olhar ter servido para o DOPS, e acho que tem uma relação que é importante, assim, eu acho que é um ganho, né? O próprio fato também do Lambi, eu posso chamar de Lambi, assim? Pode. É um Lambi ali, está do lado, no próprio, do lado da propaganda do muro do Porto Novo, que é a concessionária responsável pela mudança. Então, a gente está dentro de um museu também que pensa isso de forma crítica, assim. Então, acho que estar fora ou dentro, mas, enfim, estar nesse contexto da exposição, acho que é pertinente por conta disso. Acho que essa questão da levianidade, de ser leviano, enfim, porque poderia ter uma leitura... por que, né, protestar se eu poderia estar surfando? Eu acho que é interessante porque a obra ela se mantém aberta, né? Eu acho que se ela não cria esse ruído, essa problemática, ela não... Enfim, ela abre para a discussão, né? E acho que foi um pouco nesse sentido que é interessante. Estar do lado do Fábio Tremonti também, que utiliza os materiais que os bancos todos aqui na região utilizaram para proteger suas fachadas dos protestos. Eu acho que são relações possíveis, né? De se fazer assim. Mas se quiser comentar alguma coisa. O que eu acho interessante é que assim, cada um, né, serve como pivô da relação que vai acontecer entre o trabalho, por ele ter chegado até o artista, e isso ter se transformado numa obra que também continua, né, um outro vetor. E, como você está falando, eu tenho, por exemplo, eu tenho relação direta com a ditadura militar, embora eu não tenha vivido nem sofrido diretamente, assim, mas... Você faz parte de algum grupo? Não. Digo assim, por eu ser carioca, por eu ter pessoas da minha família que sofreram consequências diretas, não tão próximo a mim, mas teve um tio meu que precisou sumir 9 anos, minha família ficou 9 anos sem saber o paradeiro dele, que ele era diretor da escola de filosofia. Ele acabou indo parar sei lá onde, e depois de 9 anos souberam que ele estava em Ribeirão Preto. E aí, ver, por exemplo, as cenas, acho que todas as cenas que eu coloquei ali, eu me preocupei com isso na hora da seleção das imagens, elas são cenas que estão ocorrendo aqui, ao nosso redor, no centro do Rio de Janeiro. E lugares em que a cena se repetiu recentemente. Então, é muito vivo, é muito presente. Além de toda a alienação causada
né, pela ceifagem, vamos dizer assim, da intervenção militar na cultura carioca e no Brasil de uma forma geral, que minou todo florescimento que a gente estava tendo. Senso crítico mesmo, pensar que pós-ditadura elegemos 2 governos de direita, para mim é bem pasteurizar qualquer tipo de senso crítico, assim, na minha opinião, né? E silenciosamente até hoje a gente está também toda hora sofrendo com essas heranças que o governo militar deixou para a gente. Então a gente acho que a gente tem conseguido aos poucos, a gente está tentando sair de tipo como se tivessem queimado todo o terreno. Aí a gente precisou tratar a terra, fazer nascer de novo, e estamos ainda lutando para conseguir fazer esse terreno dar frutos. Acho que é por aí. Tá bom? Alguém mais? Não, eu fiquei pensando, porque você tem uma formação em pintura, e muito da sua pintura, pelo menos, por exemplo, aquela exposição que você fez no IBEU, tinha a ver com a representação de pessoas trabalhando na rua. Você pegava pedaços de coisas que você encontrava, pintava por cima, enfim. Só fiquei pensando, não sei se você já pensou a respeito, de que modo esse trabalho dialoga com esse seu lado, entre aspas, pintor, e com essa também sua ideia de representar alguns tipos de trabalhadores nas imagens, entendeu? Porque, de todo modo, ali tem imagens de violências, tem de passeatas também ali nos lambilambes, que também são imagens de trabalhadores, né, assim, entre aspas. Então, de que modo você vê que isso se conecta? Eu acho que se conecta principalmente porque, primeiramente, pelas pinturas terem sido feitas a partir de fotografia e desenhos que eu fazia na rua, de pessoas que trabalham na rua. Ou seja, pessoal da SEG instalando tubulação de gás, ou da SEDAI, ou da OS Engenharia, que faz serviços para a prefeitura consertando calçadas e tal. E pela questão de representar essas pessoas que eram quase... que elas necessariamente precisavam ficar escondidas atrás de um tapume, como hoje lá no Leblon, por exemplo, tudo cercado com tapume coloridinho, e aqui também, né, o meu trabalho está num tapume, que é o tapume do Porto Maravilha, e pela figura humana que ali naquele momento eu estava realmente fazendo uma relação entre trabalho e o meu trabalho, né, a questão do trabalho do pintor, do artista na rua, e o cara trabalhando sobre um suporte que eram madeiras, sempre madeiras que eu encontrava também em canteiros de obra, em caçambas de entulho. Então, a questão urbana é bem presente, a paisagem urbana que precisava ser escondida, o cara precisava ali fazer a instalação dele, geralmente de madrugada. Várias fotos eu fiz de madrugada, para não causar muito transtorno na cidade. O cara vai, conserta, bum, acaba, no dia seguinte está tudo bonito ali, o mais rápido possível que ele pôde, ele fez. E eu trago isso para... Eu coloco isso em voga, o que precisava ser escondido e ser feito quase como se não existisse, e a condição da pessoa também análoga à condição do suporte, que era uma madeira que tinha sido descartada, foi para o lixo. E eu acho que era muito próximo também à condição do homem ali, do ser humano. E eu acho que isso foi um momento inicial da minha produção, da minha carreira assim, como artista. Então, a evolução disso é que isso se amplia para todos nós, não só para o trabalhador uniformizado que está trabalhando para Hungaria ou tal, mas qualquer pessoa, porque estamos todos trabalhando, todos produzindo. E aqui, no caso, tem a imagem do brasileiro tentando reagir a uma repressão violenta. E acho que todo mundo preferia estar surfando do que estar discutindo essas coisas, ter passado por esse histórico violento e pesado. Mas não é de, acho que acho que também tem a questão da pintura de ser grafite, que acaba que cria uma camada, uma superfície que tapa a imagem, que apaga o que está ali, que a tentativa do poder assim é justamente abafar, né? Tentar minimizar todas as nossas interferências na tentativa de não conquistar, mas não perder a nossa liberdade. Acho que é mais a condição humana mesmo que entra ali. E a pintura mais pela questão da imagem e das camadas, né? Das superfícies que são sobrepostas com a cor saturada, em inglês,
dizendo que preferia estar surfando. O contexto das que você retrata do momento da ditadura e de muita repressão, eu acho que são momentos, pelo menos na história recente do país, únicos que levam a uma mobilização muito forte da sociedade contra, seja de mobilização estudantil em busca da democratização, e da ditadura para cá a gente vê talvez alguns outros poucos momentos em que você tem uma forte mobilização e envolvimento da sociedade em algo político e social. A frase "eu preferia da Sufano" não indica o contrário, não? O não envolvimento, sendo que são momentos, acho que únicos na história recente do país em que você tem uma forte mobilização das pessoas? Então, eu acho que é esse o ponto que a gente estava discutindo, eu e o Igor, que sugere uma leviandade, mas a partir do momento que a gente está aqui participando de uma exposição, a partir do momento que eu tenho uma produção, a partir do momento que eu tô apontando que acho que a produção de qualquer artista está sempre apontando para uma questão mais profunda, não tão superficial. Acho que isso seria um ponto de vista, uma leitura, vamos dizer, uma leitura que seria feita assim, mais instantaneamente. Mas acho que como eu me posiciono, da forma que eu me posiciono, né, de estar levantando uma crítica ao Estado repressor, você passa dessa visão mais instantânea para uma questão mais elaborada, assim, de ver como é que é sutil a diferença, mas ela ganha, ela fica mais densa, ela ganha uma proporção maior a partir do momento que você sabe que eu não estou sendo leviano, de achar que eu preferia estar surfando, senão eu não estava nem produzindo esse trabalho, eu acho. Eu estaria surfando, estaria na praia com esse sol, não aqui debatendo sobre a exposição e a situação atual. Tudo bem? Alguém discorda? Porque permite, né? São duas sacadas, dois pontos de vista diferentes. Uma vez, engraçado, que eu vi o Fernando, quando eu era estudante ainda, vi o Fernando, só para fechar, Fernando Coquearalho falando para os alunos da UFRJ sobre o novo estado da arte, né? Que você não tem mais a técnica, essa questão básica da arte contemporânea, de você não precisar mais usar pincel e tinta para fazer arte. E ele comenta sobre o surf. Ele fala, o cara que quer surfar, cara, o cara que pega uma onda dessa, né, entra num tubo, o cara precisa se empenhar muito, sabe? Ele precisa primeiro aprender a entrar no mar, conhecer o mar, dominar a prancha, saber das coisas que ele precisa, do strap, tá ligado no tempo, tá monitorando como eu também estava conversando com o Alex, né? A gente antigamente não tinha internet, não tinha nem o rico surf, mas a gente estava atento, a gente sabia que o mar estava subindo e descendo, a gente tinha uma previsão intuitiva do mar, das condições do mar. Então, acho que quando a gente... eu acho que é isso, a gente está... O fato também de querer estar surfando não é uma questão tão leviana, existe uma escolha, né? Existe uma postura em relação a isso. E realmente eu preferia estar surfando do que ter presenciado tudo isso, do que ter tomado gás de pimenta. E você falou também, o momento histórico é importantíssimo. E eu vou te dizer que antes da primeira manifestação que começou lá em São Paulo, eu duvidava que isso fosse ocorrer novamente. Eu já estava descrente de que a população iria se juntar para fazer alguma coisa. E me surpreendi, e fui para a rua também, e estou aqui, embora eu preferisse estar surfando. Mas algo mais? Não, acho que é isso, obrigado. Obrigado, Rafa, e sem falar que esse trabalho, desculpa, foi um trabalho da curadoria com o artista
Foi muito importante o nosso diálogo, nosso debate. Rafael, na verdade, contribuiu muito para esse trabalho acontecer lá fora, porque a ideia inicial não era essa. E acho que toda a repercussão dele tá ligada também ao local que escolhido para ele, o desenvolvimento do projeto. Eu queria agradecer, Rafael, por estar aqui também. Tá. Valeu. Obrigado. Você pode falar agora? Alô? Boa tarde. Meu nome é Wilson Domingues, também sou conhecido como Wilbur. Faço parte do coletivo da Praça 15, dos skatistas, que se empenharam em liberar a prática da atividade ali no local. E o meu trabalho é esse aqui em frente, que é a gravura, matriz e o vídeo, naipe de metais. Bom, então, sobre o coletivo, eu frequento a praça desde 97, mais ou menos. Não, antes até um pouco. Mas depois que ela sofreu a reforma, né, em 97, ficou um local perfeito para andar de skate, e a gente começou a frequentar ali todos os finais de semana. E por volta de 99 foi proibido a prática do skate na praça pelo Conde. E desde então a gente veio sofrendo repressões e assim, ao passar dos anos a coisa foi ficando mais séria. Teve gente presa, teve gente que perdeu o skate para a polícia, teve briga de policial com skatista, guarda municipal com skatista, muitos atritos acontecendo. A gente era marginalizado, andava de skate lá, mas de olho aberto, e quando chegavam os caras aí, a gente um avisava para o outro, saía todo mundo e ia para o outro lado da praça. A gente deu bastante trabalho para a guarda municipal. E a partir de 2008 a gente se reuniu e começou a se organizar para fazer protestos, assim, pelo menos uma vez por ano, para liberar a prática do skate ali. E isso foi crescendo, a gente foi se organizando mais, e a partir de 2011 a gente conseguiu a liberação da prática do skate na praça. E hoje em dia a coisa parece que cresceu de uma forma bem legal, bem bonita, que a gente agora está conseguindo também modificar a paisagem da praça, né? Assim, a parte mais degradada da praça, que era ali por baixo da perimetral, a gente, assim, com recursos de uma marca, a gente conseguiu pintar as coisas ali, colocar uns mobiliários urbanos que servem também para a prática do skate. Também serve como bancos, né? E a nossa ideia é essa, assim, o coletivo da Praça 15, ele não interpreta o skate como o esporte. A gente sabe que ali não é uma pista de skate, e a gente não quer que nunca seja uma pista de skate. É um lugar no meio da cidade, é uma praça, e que a gente se beneficia disso, e a gente quer estar no meio da cidade, quer poder estar no meio de pessoas que não andam de skate, trocar ideia, e que as coisas... eu acho que a cidade proporciona isso para a gente, né? A gente está sempre em movimento, assim, sempre criando coisas novas, está sempre tendo evento agora, e isso se mistura com música. Já fizemos exibições de filmes lá. Então, é esse lance. O coletivo da Praça 15, ele tem muito mais um viés cultural, assim, uma coisa mais da prática do skate como atitude do que como esporte, competição, patrocínio. Tudo isso a gente sabe que existe, está aí, mas não é o nosso foco. Nosso foco é levantar discussão e promover até transformação, assim, da maneira dos próprios skatistas, que na maioria, claro, é uma molecada, de pensar a cidade, de pensar, de incentivar eles a consumirem mais a cultura visual, o som, tá podendo, e o lugar também ajuda muito, porque ele está numa zona cultural ali muito forte, né? Tem o Paço Imperial, o CCBB, a Praça dos Correios ali. E assim como eu me beneficiei esses anos fazendo parte desse lugar, né, andando de skate e frequentando esses lugares também culturais, eu acho que
agora abriu para uma juventude, né, uma molecada poder se beneficiar disso também, e por que não, né? Mas é isso, é basicamente isso sobre o coletivo. Oi? O trabalho? E o naipe de metais? Ah, tá. O naipe de metais, cara, é um trabalho assim que eu venho já... Tô com ele na cabeça há mais de um ano, assim, tá... Porque eu já desenvolvo gravura, assim, a partir de madeiras de skate, né, os shapes, são os suportes para eu desenvolver as gravuras, são as matrizes. Eu faço isso desde 2009, porque eu venho meio que de uma formação de artes visuais, trabalho com audiovisual também, graças ao skate. Comecei fazendo vídeo de skate, entendeu? E o naipe de metais é meio que uma tentativa de cada vez mais aproximar uma coisa da outra, o visual, né, do áudio, entendeu? Então o vídeo ali, ele está com os fones, ele tem um trabalho de áudio, de música em cima, que um amigo meu, ele gravou 3 músicos, um trompete, um sax e um trombone, e construir uma música a partir disso, levando em conta que o som do skate na rua também faz parte dessa música, entendeu? Ele funciona meio que como uma percussão para isso, entendeu? Ele fecha o ciclo. E é uma experiência também, né? De você misturar técnicas que são bem, assim, a estilogravura é um dos primeiros meios de reprodução da imagem, e hoje em dia a gente também tem o recurso do vídeo, né? Do alta definição, tem essa analogia também da técnica e das marcas que ficam embaixo do shape, entendeu? Isso acaba passando para o trabalho, para a gravura também, isso que me interessa muito, entendeu? E de poder vivenciar isso, trazer isso para a praça. Foi tudo gravado na Praça 15, eu chamei 3 amigos meus para usarem as matrizes, entendeu? E o resultado foi esse aí, tá? Eu acho que esse trabalho ainda vai se desdobrar mais, mas assim, nesse momento ele está nesse ponto aí, assim. Oi? No vídeo não, eu só estou gravando. Tem vários vídeos que eu faço que eu apareço, mas por acaso nesse não rolou não. Então, tem um trabalho do Sesper na outra sala, que tem uma frase em inglês que não vai ser tradução literal, mas enfim, mas grosso modo ele diz que empresas de bebidas energéticas matam o skate. Eu queria saber, você com a sua experiência como skatista, /artista, /integrante do coletivo Praça 15, o que você acha dessa frase? Eu acho genial, porque é o que está acontecendo. E, assim, é importante porque ao mesmo tempo que tem a coisa do espetáculo, né? A gente teve uma ação do coletivo da Praça 15 que foi na mega rampa, que eles construíram aqui uma mega rampa ali na Apoteose, chamaram o Bob e tiveram várias marcas gigantescas fazendo parte, mas as que são mesmo do skate, genuínas do skate, ficaram de fora e convidaram a gente para fazer uma exposição lá, só que ao mesmo tempo não deram nenhum suporte para a gente, apenas convidaram porque, poxa, né, Rio de Janeiro, a Praça 15, toda a nossa história. E aí acabou que a nossa exposição foi a gente colou vários cartazes, vários lambe-lambes, questionando, né, essa coisa porque o governo do estado liberou uma grana forte para fazer esse evento, que beneficiou meia dúzia andaram de skate, foram 2 dias de evento só, tipo 4 milhões, coisas desse tipo. E a gente questionou isso, entendeu? A gente não é contra o evento, a gente quer que tenha cada vez mais eventos, e principalmente envolvendo o skate aqui. Só que o que a gente acredita não é que é por aí que a gente vai trazer benefício para a cidade, para quem anda de skate aqui. E não o skate como esporte, o cara que tem que treinar, ter patrocínio, nada disso. É o skate como lazer mesmo, como cultura, né? Fomentar mais isso, né? Aí, então, a nossa participação nesse evento foi meio que questionando essa coisa, né, do espetáculo que apareceu na Globo, tudo lindo, maravilhoso e tal, mas passou o espetáculo e, várias coisas legais poderiam estar sendo desenvolvidas não rolaram. Assim. Para complementar eu queria fazer uma pergunta. Se eu, por exemplo, virasse para você hoje e dissesse que
não pode mais andar de skate na Praça 15, mas eu vou fazer a melhor pista com todos os obstáculos possíveis que você desejaria em algum outro lugar do Rio de Janeiro para você deixar de andar na Praça 15 e ir para essa pista. O que você diria? Bom, eu diria que se você quiser, você pode construir a pista, mas eu não vou deixar de andar de skate na rua. Porque é como o nome diz, é skate de rua, né? O street. E, pô, o skate, ele me trouxe uma visão diferente das coisas, assim. Eu olho para a rua, talvez de uma forma diferente da maioria das pessoas, entendeu? Eu enxergo num banco uma coisa, numa subida de uma guia outra coisa, entendeu? Então isso me deu base, me deu coragem para eu poder interpretar qualquer coisa e subverter o próprio skate, né? Como você vê a gravura, eu usei um suporte para fazer um outro trabalho, entendeu? Então, como essa visão me proporciona uma visão diferente das coisas, né? Eu poder questionar e experimentar e misturar. A rua não é feita para andar de skate, mas aí que está o legal da coisa, entendeu? Se você cerca uma área, isola ela da cidade e faz uma porção de rampa, legal, você vai praticar skate ali, mas você não vai criar skate ali, entendeu? Acho que a criação se dá no momento de você olhar para a rua, interpretar e inventar as coisas. Alguma pergunta aí sobre o coletivo, sobre o meu trabalho, qualquer outra coisa? Então, acho que uma boa seria talvez falar um pouco sobre o Zine que tá do coletivo. Como é que foi fazer o texto? Como é que foi esse processo todo? Assim? O texto meio que tem tipo um manifesto assim nosso, né, que conta um pouco da nossa história e do que a gente acredita, assim. Esse texto a gente começou a fazer ele meio que em 2011, mesmo no final de 2011, início de 2012, que a gente teve a oportunidade de fazer uma exposição no Museu da República. E em pouco tempo a gente conseguiu juntar muitos artistas e skatistas. A gente fez numa galeria pequena, 50 artistas e skatistas. Fez exibição de filme, fez um show até de polêmico de punk rock, hardcore dentro do espaço lá do museu. E aí o Rafael Zamorano, que é um cara que trabalha no Museu Histórico Nacional, que faz parte do coletivo também, ele iniciou o texto e o coletivo foi modificando ele. E chamei um outro amigo meu que faz o Mogli, que é o André Vilas Boas. O André, esqueci o nome dele, o segundo nome dele. Ele está começando um trabalho de fazer zine também, independente, e a gente tem, o coletivo também tem isso de agregar quem não é do coletivo, mas que é da comunidade do skate, entendeu? De sempre estar chamando alguém para fazer o cartaz do evento, do I Love 15. Inclusive o evento I Love 15 é o que marcou como o evento que liberou a praça, então a gente trata ele com carinho e faz uma vez por ano, assim, é o evento que mais enche na praça. E a gente procura estar sempre levantando discussão também, né, em cada um desses que a gente faz. É por aí, assim, as coisas são meio orgânicas, assim, quem pode, pega, faz o cartaz, o outro pega, faz um zine, faz um texto para jogar na internet, entendeu? Funciona dessa forma, assim, mais orgânica. Então acho que é isso. Obrigado, Wilbur. Olha, eu que agradeço aí, o Rafael, cara que mandou bem assim na montagem da exposição e que soube agregar, assim, quando ele falou surf skate eu já fiquei meio reticente, assim, outros caras do coletivo também ficaram meio reticentes, né, ficar aquela coisa assim, né, pô, tá bom, beleza, mas hoje em dia o surf tomou um caminho, o skate tomou outro, mas eu acho que no final das contas a coisa ficou legal, assim, a montagem, acho que tá dialogando, assim, tá chegando num ponto legal. Obrigado. Boa tarde. Sou o Guilherme Teixeira, estou na exposição. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar o museu, o Rafael, o Igor, a equipe do Educativo
pela exposição, que está muito bacana, e pelo evento aqui, que está muito interessante também. O trabalho que está na exposição chama Rolê, traduzindo para o carioquês, seria rolé, né? Que é um skate coletivo que está ali na entrada da exposição, que é um skate redondo, né? Que não sei se quem viu, que depois todo mundo pode brincar lá, mas ele funciona como um gira-gira, ele não sai do lugar, ele gira, pode virar muito rapidamente, mas ele nunca sai do lugar. Então, funciona como um brinquedo de criança, como um carrossel, um gira-gira, né? E esse trabalho, eu não sou skatista, eu gosto de brincar, gosto de andar de skate, mas não me considero skatista, nem surfista, mas me interesso muito por essa cultura. Como o Wilbur falou, né? Acho que o skate, o surf, o esporte menos desvinculado da competição e do profissionalismo é um território muito interessante de criação e liberdade, né? Tem um texto do Alan Kaprow de 59, se não me engano, que ele fala do surf e do paraquedismo, né? Propondo como formação do artista, né? do artista, né? Então eu gosto muito de pensar a arte, pensar esse tipo de esporte como um espaço de liberdade, como o da arte, né? E aí então, bom, acho que o trabalho Rolê tem muito do meu entendimento também sobre a prática artística e a arte, né? Então o Rolê, ele é um skate coletivo, várias pessoas podem subir em cima, cabe até 10 pessoas no máximo, né? E ele pode girar, né? Que começa a acontecer que quanto mais rápido se gira, a força centrífuga vai jogar as pessoas para fora, e o que acontece rapidamente é que as pessoas começam a se apoiar umas às outras, né? Então ele é muito divertido nesse sentido, porque você vê, por exemplo, em exposições, normalmente gente que nunca se viu rindo e se abraçando com estranhos, né? E partilhando uma experiência, né? E é um pouco assim que eu gosto de entender o espaço da arte, né? Um espaço que cria comunidades como a nossa hoje aqui, em que estamos partilhando uma experiência, trocando as nossas experiências, né? Muitos de nós não nos conhecíamos, e o museu, o espaço da arte, as obras de arte me interessam não como objetos, mas como espaços, situações que são criadas para troca, para a experiência, né? Então, nesse sentido, acho que o Rolê é uma boa síntese assim, desse pensamento. Eu também, em paralelo à prática como artista, tenho uma prática como educador. Então, também a ideia de entender esse evento aqui como tão importante quanto a exposição, porque os objetos parados, sem nada acontecendo em volta deles, não seriam tão interessantes como agora, assim. Que mais? Eu acho que dentro dessa ideia do skate, surf como cultura, né? Às vezes no campo das artes visuais, trabalhos que têm um apelo mais lúdico, mais interativo, que têm um apelo mais, acabam sendo vistos como de forma preconceituosa, vamos dizer, em algum sentido, porque seriam a ideia de que uma exposição de arte tem que ser um lugar de reflexão e de crítica, né? E que a diversão deveria estar fora desse espaço, né? Então, quando você tinha aqueles escorregadores do cast and roller na Bienal, tinha muita gente falando mal e tal, né? Eu gosto de pensar de uma forma completamente oposta. Eu acho que a diversão precisa ser politizada, a diversão precisa ser
trazer reflexão, a gente precisa refletir sobre a diversão, a gente precisa levar a sério a nossa diversão, né? Eu acho que a arte, de certa maneira, na sociedade cumpre esse papel de ser... o museu é um espaço de lazer, mas é um espaço de reflexão, é um espaço de debate político, né? Então, nesse sentido, eu acho que o skate, sobretudo, o surf também, são, vamos dizer, além de ser diversão, são movimentos de resistência, né? Então, por exemplo, quando um menino que mora numa cidade como São Paulo ou Rio não tem espaço para lazer, não tem espaço para convivência social, ele pega uma praça que foi feita ou projetada para um determinado fim e subverte aquele fim e transforma numa outra coisa, transforma num brinquedo, transforma num playground, uma praça, uma ladeira, um banco de jardim, né? Então, nesse sentido, acho que é uma reinvenção da cidade, uma reinvenção do espaço público e do uso que o espaço público pode ter, como o Wilbur falou, né? Da criação do skate, né? Bom, sobretudo hoje, né? Eu acho que o skate e o surf, esses esportes, exercem um papel de resistência, porque se a gente pensar como as opções que a gente tem dado, por exemplo, para as crianças se divertirem, né? A gente vive uma certa paranoia em relação à segurança das crianças, né? Então, os playgrounds têm que ser todos emborrachados, né? Tudo tem que ser extremamente seguro, né? Limpo, né? E, além disso, né, as cidades crescem, né, para os carros, então as crianças não podem mais brincar na rua. E aí os videogames são cada vez mais incríveis, a internet e tal. Então, o que tem acontecido no mundo todo é que a gente está confinando as crianças e o lazer para dentro de casa, né? Então, acho que a gente precisa... o skate uma forma... Poderia ser pensado hoje em dia como uma forma de resistência a esse movimento tanto de ocupação do espaço público para a convivência e para o lazer, quanto com relação a essa questão da segurança, do risco, né? Porque o risco ele é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Tanto para o desenvolvimento físico, né? A gente precisa fazer coisas perigosas, precisa subir numa árvore e às vezes cair da árvore para aprender uma série de coisas na vida, né? E o que vários estudiosos têm falado é que as novas gerações, a gente está criando analfabetos do movimento, né? Analfabetos motores. Crianças hoje são, em média, 10 vezes mais fracos do que crianças de 10, 20 anos atrás, e que são analfabetos motores porque não experimentam certas sensações físicas que as gerações anteriores experimentaram, né? Então, além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional. Você precisa fazer coisas perigosas, enfrentar riscos e superar desafios para se desenvolver fisicamente e emocionalmente, né? E a gente está criando uma geração de inseguros porque crescem dentro do apartamento, brincam no playground emborrachado, né? E eu acho que o skate aí é uma válvula de escape muito interessante, né? O skate, de fato, proporciona situações de risco, de desafio, de queda, né? O surf também. Então, isso são coisas que estão me interessando no trabalho. Eu tenho estudado um pouco o movimento de playgrounds, né? Então tem uma pesquisa, uma arquiteta do pós-guerra inglesa que chama Lady Allen, que escreveu sobre o playground, que propôs playgrounds com risco, né? Playgrounds de aventura, né? Na Inglaterra tem uma tradição em torno disso, porque justamente por causa de todas essas coisas que eu falei. Então, o planejamento das cidades deveria incluir espaços para convivência, para
criatividade das crianças e nossa, né? Eu acho que, de certa maneira, o espaço da cultura pode cumprir esse papel, né? Por isso eu acho muito bacana um espaço como esse estar ocupado com uma exposição como essa, né? E eu não sei se alguém tem alguma pergunta, Não, quando eu estava conversando com o Igor sobre os trabalhos dele, vi que vocês fizeram alguns trabalhos juntos, não foi? E tinham vários trabalhos que tinham essa questão da, digamos, esse termo, enfim, é sempre complicado, mas eu vou usar, da participação do espectador. Claro, não que numa catedral medieval não se participasse, se entrava nela, óbvio, mas assim, da ativação do trabalho através do corpo do público. E aí, o que eu acho interessante no seu trabalho ali onde ele está, especialmente ao lado da prancha do Tiago Carneiro da Cunha, é porque é um trabalho de chão. Eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Enquanto uma prancha geralmente tem esse cunho mais, claro, vertical, e vira um trabalho quase que de céu, nesse sentido. Assim como no vídeo do Igor, por exemplo, tem a questão do mar, do oceano, que tem essa presença também desse um olhar para cima, nesse sentido, enquanto às vezes o skate tem muito olhar para baixo, assim. E aí, nesse sentido, e sabendo ele também que é uma estrutura circular, e lembrando dos trabalhos que vocês fizeram juntos, assim, eu não sei se você pensa muito sobre isso, mas eu acho curioso essa relação da geometria com a participação do corpo, entendeu? Como que se dá esse processo de engenharia em que se constrói coisas se pensando em modos do corpo humano entrar e sair e ativar outras coisas, entendeu? E como é que se dá isso no seu processo? Isso que eu fico um pouco curioso de saber. Eu acho que eu pensei que você ia falar da relação com o chão também, mas não. Eu tenho uma pesquisa, sempre fui mais interessado na escultura, né? Acabo tendo vários trabalhos que são mais ligados à escultura, né? E aos poucos a participação foi entrando e hoje eu tenho feito trabalhos que se aproximam muito de proposições de playground mesmo, né? Eu gosto de pensar que o playground deveria ser uma mídia artística, né? Assim como uma pista de skate deveria ser projetada como obra de arte, né? A gente tem artistas que projetaram pistas de skate, tem designers, arquitetos que projetam pistas de skate como escultura pública, né? A gente tem o vídeo esqueci o nome do artista, Riding Modern Art, né? Rafael Zarcar, né? Mas tem designers de pista de skate que desenham pistas com essa consciência estética, né? Inclusive mobiliário urbano que serve já para skatistas e para sentar. Então isso me interessa muito. Então não tenho problema de dizer que eu acho que eu considero o rolê muito mais um brinquedo do que uma escultura. Eu não acho que ele é uma peça de museu. Ele é um skate, precisa ser pisado. Se virar uma peça de museu, não pode nem encostar, pôr a mão, né? Eu faço questão que ele sempre esteja sendo pisado. Embora ele fique bonito na parede, se você colocar ele na parede, ficaria lindo. Fica bonito. Mas ele é um brinquedo, ele é um skate, né? Então, então eu tenho pensado nisso, pesquisado playground, brinquedo e escultura, né? Então sempre me interessa muito artistas que também evoluíram, né? Da escultura para essa relação com o corpo, né? Tem o Robert Morris, né? Que tem aquela exposição que montaram na Tate, né? Que é toda de uma escultura minimalista e evoluiu para um playground, literalmente, né? Com esculturas que as pessoas, não sei se vocês conhecem, a exposição chama Body Space Motion Things, né? Então eu acho, quer dizer, a maioria dos objetos que a gente desenhou, que a humanidade desenhou, são feitos, e os objetos mais interessantes que a humanidade desenhou são feitos como extensões do nosso corpo, né? O skate é uma extensão do corpo, a prancha de surf é uma extensão do corpo, né? A bicicleta, e eu me interesso muito por esses objetos que
que libertam o nosso corpo para fazer o que a gente não poderia fazer, ou que a gente já fazia, mas que a gente pode fazer com mais intensidade, mais liberdade com aquele objeto, né? Então, e todos os objetos ligados ao esporte têm essa relação. Então, não sei porquê, mas eu acabo indo me interessando por objetos que se relacionam com o corpo, né? Mais alguém? Deixa eu fazer um outro comentário, então, que também, enfim. Porque antes de ativar o seu trabalho, claro, eu sabia o que ia acontecer com o meu corpo, enfim. Mas acho que o mais interessante do trabalho é quando você sobe, você começa a girar, e quando você sai, você tem a impressão que você está tonto. Sem impressão não, você está tonto, na verdade, enfim. Mas aí eu acho que é bacana porque não é só um trabalho de uma ativação tal qual um brinquedo, como você falou, claro, é isso também, mas eu fico pensando que tem um caráter muito paisagístico mesmo nele. Porque, por exemplo, se você gira com um trabalho desse na Quinta da Boa Vista, você vai ficar observando uma série de coisas que você não vai observar, por exemplo, aqui. Aqui eu acho que fica interessante, a meu ver, porque tem justamente esse recorte da escada, e quando você gira, aquilo fica um grande traço girando na sua cabeça, entendeu? Então obriga o público a ver um entorno, uma ambiência de um modo específico, numa velocidade que depende do número de pessoas que estão em cima, peso, etc, etc. Então não é só por curiosidade, tem que ver se você enxerga desse modo ambiental também, se chegou a pensar nisso projetando o objeto. Não, mas é uma observação interessante. Agora, você falando, eu fiquei pensando num balanço de playground, né? Todos vivemos essa experiência, né? De observar a paisagem e movimento no balanço, né? Então, acho que isso também também está presente no brinquedo. Mas ele acaba alterando a nossa percepção, né? Porque a gente sai num estado alterado dele, né? Mas não foi algo que eu tinha pensado a priori, não. Então tá. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite do Rafael, participar da exposição. Meu nome é Daniele Fonseca, eu sou de Belém do Pará. E queria contar primeiro, eu tenho uma relação com a arte já há mais de 15 anos, trabalho com artes visuais em Belém, nasci e moro lá ainda. Mas antes das artes, a minha primeira relação foi com o surf, o que é muito curioso para quem mora em Belém, né? Ainda, para quem mora e para quem é de fora, talvez esse deslocamento seja um pouco diferente. O surf em Belém tem algumas histórias curiosas, que a primeira prancha de surf só chega em Belém em 1975, então já bem tardio, porque nós não temos mar, como acho que a maioria deve saber. O Atlântico, o braço do Atlântico mais próximo da gente é 4 horas de viagem, cerca de 5 horas mais ou menos de carro. Então, o surf chega nessa época, mais ou menos, em Belém. Uma pessoa que vem passar férias no Rio leva uma prancha. É a história que eu ouvi durante minha pesquisa. E essa pessoa chega com esse objeto curioso na Amazônia e começa a convidar alguns amigos a tentar praticar aquilo que nem ele, na verdade, sabia, né? E o surf chega na minha vida assim, de uma maneira meio inesperada na escola, na década de 80, que eu acho que mais ou menos coincide com o boom do surf no Brasil, que eu acho que mais ou menos 85, 86, onde começaram a chegar as primeiras revistas de surf em Belém também, e a minha curiosidade era quem é que faz uma revista? Eu era pré-adolescente, mais ou menos. O que essas pessoas fazem dentro d'água, né? Então, aquilo... Já tinha uma relação com a água, porque eu praticava natação desde criança, então a minha curiosidade era saber como eles conseguiam fazer isso. E eu posso fazer isso aqui em Belém? Não pode. Então, a primeira frustração é não poder ser surfista em Belém.
E, enfim, isso na verdade, me considerava, depois que eu vi esse termo, eu achei um termo bonito, uma surfista de alma, né? Então, uma soul surfer é o que eu sou. E fui para as artes visuais. Na verdade, a arte surge através da literatura, que eu sou de letras, sou da área de letras. E comecei escrevendo, fazendo poesia visual. Da poesia visual fui para a pintura. E, enfim, da pintura trabalhei muito com escultura. E resumindo um pouquinho da minha carreira, para contar como o surf volta na minha vida, em 2009, mais ou menos. Comecei a me interessar por filosofia também, ler bastante sobre filosofia. E até que uma pessoa me dá um livro de presente de filosofia e fala assim: esse livro é tua cara. E o nome do livro é um congresso internacional de Gilles Deleuze e Nietzsche. É tudo a ver com arte, eu trabalho com arte, tudo bem, mas o texto chamava Deleuze, o surfista da imanência. E ela disse: esse texto é tua cara, que ela era uma das pessoas a qual eu confessava que, na verdade, eu queria ter sido surfista na vida. E eu li o texto, assim, foi uma grande, meio que tirar os véus, assim, da minha frente e dizer, dá para usar o surf. Na verdade, a arte vai ser a minha desculpa de inserir o surf de volta na minha vida. Eu tenho uma boa justificativa, agora eu vou ter uma justificativa acadêmica, vou começar uma pesquisa sobre esse texto do filósofo Daniel Lins. Então, eu escrevi meio que rever aquelas minhas bases de querer ser surfista, já naquele texto muito bem basado para a filosofia da arte contemporânea. Tinha dança muito no texto também. E acabei escrevendo um roteiro de um que possivelmente seria um videoarte a princípio, e que, na verdade, acabou virando o meu primeiro média-metragem, chamado A Vaga, que eu fiz em 2010. Eu escrevi esse roteiro para concorrer a uma bolsa de arte e experimentação artística. Acabei ganhando. Curiosamente, foi a primeira pesquisa onde eles aceitaram que tinha esporte relacionado com arte. E o texto principal, o título primordial desse trabalho chamava As Ondas, meu encontro de escorrego entre arte e surf. E a minha ideia, a princípio, era eu construir um grande mapa, onde nesse mapa eu teria que ir atrás, ter esse encontro de escorrego pessoal com pessoas que tinham relação entre arte e surf, por mais que esse surf tivesse velado, escondido, que a minha relação não fosse direta com o surf, que eu tivesse aquele sonho de infância ou adolescência, e pessoas que praticavam diretamente. Então, eu fiz uma lista de pessoas e me propus a ir atrás delas em 9 meses, que era o tempo que eu tinha para concluir o filme todo. E aí eu escolhi o Rico de Souza, o compositor João Donato, fiz com o Felipe Stefani, que é um escritor, Alberto Pucheu, que é escritor também. Tentei colocar, não entre divisões, mas misturar todo mundo naquela água que eu brinco que eu chamo de encontro de escorrego. Tem o Charles Feitosa, que é filósofo. Então, várias pessoas, e juntar essas pessoas e dizer assim, vamos discutir seriamente o surf. E a última pessoa, que seria o que eu chamo da busca da onda perfeita, como tem aquela história do surfista ter que ir à pipeline, Indonésia. Então, seria o Gibu de Soutré, que foi aluno do Gilles Deleuze, que trocava cartas com ele. Na verdade, o Gibu é um francês, hoje em dia ele é o editor da The Surfer's Journal, da França. E ele é filósofo também. E como é que eu vou encontrar esse cara? Não dá, a bolsa não me permite ir até Biarritz atrás dele, mas tem o Skype, né? Aí consegui encontrar entrevistei o Gibu através do Skype e perguntei algumas coisas, que relação ele teve com o Deleuze. E ele mostrou as cartas que ele trocou com ele. Na verdade, o Gibu, ele é o personagem não revelado no abecedário do Deleuze. Ele é a letra C de cultura. O surf está inserido em C de cultura no texto, né, que é um pouco conhecido, chamado abecedário. E a partir daí vem essa minha relação. Eu fiz o média-metragem, filmei com todas essas pessoas
e encerro o filme com o que eu chamo de encontros de escorrego, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente está sentado discutindo a relação, o que o surf tem a ver com arte. Encontro de escorrego é uma homenagem ao Deleuze, que eu falo, que o Gibu fez uma grande festa na França, exatamente 2 meses antes do Deleuze morrer, num cinema chamado Rex, que tem, e ele convidou, ele era o grande convidado da noite para uma surf party, uma grande festa de surfistas. E ele agradeceu, disse que já não tinha saúde para aquilo, enfim, agradeceu educadamente, mas o Gibu recebeu depois uma carta, antes do Deleuze morrer, que ele tinha ido à festa, que na verdade aquela festa, só que eles não se conheciam pessoalmente, eles só se conheciam por cartas, e que aquela festa, na verdade, tinha motivado ele a sair da filosofia para a filosofia. Mas talvez não houvesse mais tempo. Então, o encontro de escorrego é isso. Às vezes eu faço esse encontro de escorrego depois das palestras e eu convido as pessoas. Geralmente eu escolho lugares onde tem a praia ou uma relação com a água. E dos encontros, assim que acabam os bate-papos, a gente vai para a areia, vai para a água, toma banho. Se tiver onda, faz alguns escorregos, tenta fazer alguma coisa para sair da filosofia para a filosofia. E comecei depois, quando voltei, terminei essa pesquisa, comecei a desenhar e a voltar a pintar novamente. E como eu estava envolvida com essa questão de achar filósofos que tinham essa relação, acabei encontrando também o Pierre Levy, que é muito usado em arte e literatura. E no livro O que é o Virtual, que seria um livro voltado para a arte contemporânea, sobre coisas digitais, eletrônicas, curiosamente, também tem um capítulo que fala sobre os surfistas, onde ele fala que os surfistas eles são seres que têm extras corpos. Então, eu fiz essa série, que são essas pranchas de madeira aqui, o pé de pato, o bodyboard, a laia e a hand plane, pensando nisso que o Pierre Levy me fala, que são essas extensões do corpo, como ele até comentou agora, que o surfista, na verdade, ele compara o surfista como esse ser virtual, como essa rede virtual. Eu estava falando aqui, olhando esse vídeo também, quando tem a queda, sem a prancha, o surfista é um ser virtual porque ele sempre flutua, ele não tem bases, a água não é um estado duro, rígido, como para o skate. Então, ele está entre algo que sempre se movimenta, que não é certo, que seria a virtualidade, né? Ele compara com as redes de computadores, inclusive. Então, ele precisa de um extracorpo para que ele se mantenha em algum momento, né? Porque ele não se mantém, tem a queda. Então, esses extracorpos eu construí de madeira, porque me interessei também pelas pranchas primordiais, que chamam de pranchas ancestrais, que eram feitas de madeira. Como a minha região, ela não tem relação nenhuma com o surf ainda não tem, é um pouco difícil de ter, mas a gente tem uma relação muito forte com os barcos. Então, são restos de pinho, mogno, sucupira, que são madeiras da Amazônia, e acapu, que são madeiras usadas muito para fazer os pisos das casas antigas lá. E são todos restos mesmo de madeira, porque a maioria das madeiras do mogno, acapu, eles são árvores em extinção, né? Então, a minha ideia é isso, é de aproximar esse extracorpo. E nos encontros de escorrego eu tenho extracorpos que eu uso para as pessoas experimentarem, que elas funcionam na prática. E é isso aí. E esse extracorpo também na verdade, uma homenagem ao Guimarães Rosa que eu fiz, que eu brinco num texto que eu escrevi, que o surfista ele é a terceira margem do rio. Então, a ideia que eu sempre tenho do surfista é aquele pai, aquele homem da história da terceira margem que não quer sair da canoa por nada desse mundo. Então, eu sempre acho que o surfista é aquele ser que ele está lá, ele acha que ele está nutrido de alguma coisa especial, dessa virtualidade. Ele está sempre nessa flutuação, numa terceira margem, meio numa quarta dimensão, assim. É isso, essa é a minha relação aqui. Agradecer aqui o convite de vocês.
Não, eu tava olhando agora para os trabalhos e você falando das pranchas ancestrais e tal, e pensando que isso... E tem um trabalho da Cláudia Herz que tá ali do lado, que as falsificações também. Não sei se você já pensou nisso, mas me dá uma impressão de que o surf existe em Belém há muito mais tempo do que você diz, assim, principalmente pela utilização das madeiras e do tipo de formato, né, do tipo de modelo que a gente vê nas pranchas. Agora, você faz as aquarelas também, que é uma certa utilização, enfim, de material aquoso, fluido e tal. Que tipo de relação você consegue conceber assim entre desenvolver um trabalho mais escultórico com essa fluidez maior das aquarelas? Queria que você falasse um pouco disso, assim. Primeiro eu vou voltar no teu primeiro questionamento, da tua impressão de que o surf... tem uma corrente de pesquisa que é do Peru, que tem duas correntes de descoberta do surf, a polinésia e a dos peruanos, né? Tem, acho que uns 2 anos atrás, que descobriram alguns restos de esculturas e na cidade de Huanchaco, no Peru, perto de Lobitos, que eles acharam algumas cerâmicas onde homens andam num... Que, aliás, é uma boa onda em Lobitos, né? Onde os pescadores, para poder chegar na areia, usavam os cabalitos de totora, que são cabalhos que eles podiam cavalgar nas ondas. Então, acharam umas que supõem que elas são de 1300, mais ou menos. Ou seja, então já havia essa prática antes do Havaí, da Polinésia. E comecei a pesquisar assim um pouco mais, porque me atraiu, porque o Peru é muito próximo de Belém, né? E próximo, que eu digo, em distâncias de quilômetros, assim. E tem uma pesquisa de uma pessoa de lá do Peru, que ele fala assim, que o Peru, ele tem um monte chamado Mismi, que esse monte, ele é onde inicia o rio Amazonas. Na verdade, é essa divisão que eu tenho entre o monte, o Amazonas, na verdade, ele pega o Peru e a Amazônia toda, né? Então, o Monte Mismi é onde inicia o Amazonas, na parte da Amazônia brasileira. Essa parte da Amazônia brasileira, desse monte, é que deságua na ilha do Marajó, que é do Pará, e que seria depois a água que, quando passa pela Pororoca, que chega em Belém. Aí o meu questionamento também era esse, em que meio de caminho desse monte ou dessa água as pranchas de surf se perderam da gente, que a gente não tem essa ancestralidade. Mas, assim, pensando talvez um pouco nessas pranchas ancestrais, os índios caloanãs é uma tribo indígena guarani que eles andavam os remos que são usados na Amazônia com pranchas com pouca borda, com canoas de pouca borda, que eles chamavam de canoa inteira, que a árvore era cortada inteira no meio, um pouco parecida com essa alaia, que a alaia, na verdade, é uma representação de uma prancha havaiana, mas os caloanãs usaram. E até tem uma competição agora que eu fiquei sabendo, chamada stand-up, o Rei Caloanã, que é uma homenagem a esses índios, que na verdade eles seriam os primordiais que era uma tribo bem difícil de se conviver, que é da Amazônia e da costa brasileira todinha. Então tem um pouco essa corrente dessa fundamentação, que seria do Peru e que não sobreviveu porque o oceano já não pega para baixo, né? Mas tem alguma relação, sim. Acredito que tenha a ver um pouco. Os índios têm uma relação muito forte com a água, com as pranchas. Tem um filme muito interessante chamado Licuri, que é a história de um surf, de um surfista pataxó. Quem puder assistir, tem na rede. E ele surfa na Bahia, no sul da Bahia, perto da tribo dele lá. Do Guilherme Martins, isso mesmo. E esse filme é bem interessante, porque mostra que o Licuri, na verdade, ele surfava assim num riacho que tinha próximo da aldeia dele. E o Guilherme, que é o diretor, apresenta ele a um shape,
E, na verdade, ele olha para a prancha assim, meio até como um desdém, diz assim, mas ela não está muito bem feita. Ele acha que aquela flutuação nem é muito boa. E eles vão para São Paulo e o Licuri pega a onda assim, como se ele sempre soubesse aquilo. Então, é meio que natural para ele, assim, aparentemente. E como você perguntou das aquarelas, eu trabalhei as aquarelas propositalmente, por ela ter essa relação com a água, de eu ter essa diluição no papel, de ser um trabalho gostoso de fazer também. E as aquarelas, na verdade, elas vêm antes das pranchas. Elas são os desenhos que eu chamo de bases mágicas. Tentando misturar também onde é que eu vejo o surf na arte contemporânea. Na verdade, as bases mágicas do Piero Manzoni, né, que eu sempre acho muito curioso ele dizer que qualquer pessoa pode ser uma escultura vivente, é só subir na caixa que você é uma escultura. Então, ele é o princípio da arte conceitual. E eu acho que o surf tem um pouco essa relação. Até ontem aqui na exposição, vi muita gente parando do lado das pranchas e fazendo aloha, né, hang loose. Então, é meio que eu incorporo um personagem E a arte tem esse poder também, né? Como que uma caixa, e eu denomino uma placa, base mágica, escultura vivente. Você é uma escultura. Então, o surfista é meio escultórico, assim, naquela prancha. O Daniel Lins fala que a água é meio que um palco líquido, que o surfista é um grande dançarino. Ele diz que todo surfista ele tem certeza que dança muito bem. Assim, pelo gesto, pelo corpo, por uma performance, né? Ele tem toda ele tem uma caracterização diferente, uma maquiagem, ele se prepara para aquilo, ele veste uma roupa e ele não tem vergonha nenhuma disso. Para ele, aquele palco é natural, ele flutua ali. Eu estava olhando aquelas cenas do filme, tem tudo a ver com esse texto. Então, queria te fazer uma pergunta sobre um trabalho seu que não está na exposição, mas que você me enviou, a gente conversou um pouco sobre, por e-mail, assim, tal. Porque você tem uma série de autorretratos enquanto artista surfista. E aí eu fiquei pensando, não sei, queria talvez você falasse um pouco sobre essa relação e se o fato de ser uma mulher artista, surfista, é um tópico também, partindo do princípio que são autorrepresentações, entendeu? Como eu falei no início, a minha base principal também é literatura, então eu estava lendo o James Joyce, o Retrato do Artista, quando jovem. Então, meio me achava assim parecida, voltando para minhas raízes de querer ser surfista e tal. E quando eu já tinha feito as pranchas, a handplane, que é a de mão, né, de praticar o famoso jacaré, o body surf, eu comecei a praticar, primeiro para ver, porque eu fiquei muito curiosa de ver as pranchas prontas, fiquei muito feliz de vê-las, acompanhar o trabalho junto com o marceneiro, mas também com aquele meu desejo de, como ele está falando, de poder usar uma obra de arte. Mas é uma obra de arte, não coloca na água, não, mas eu preciso usar essa obra, porque ela não vai ter a função dela, talvez seja essa usabilidade dela. Então, com as pranchinhas de mão, eu coloquei algumas câmeras para, na verdade, a princípio, me ver surfando, né? A GoPro, que se usa muito nos filmes de surf skate. E acabei gostando do resultado, esteticamente falando, como arte contemporânea. E me ver essa relação de... Então, o título da obra é O Retrato da Artista quando Surfista. É como se eu incorporasse essa performance, né? Eu não sou performer, mas no surf talvez eu ainda tenha esse meu lado mais performático, porque eu surfo esporadicamente, de vez em quando. Então, para mim, quando eu vou surfar, é meio que penso como uma performance, na verdade. Então, essa série de fotos, elas participaram também, entraram num prêmio de fotografia, com essa série de autorretratos da artista quanto surfista, né? Que eu me fotografo com pés de pato, com as roupas, vestida dentro da água também. E a relação quando eu estava relendo as coisas do Guimarães, porque eu sempre,
Não que eu me sentisse como ele na literatura, mas tinha aquele sentimento meio mineiro de querer ter o mar para mim, né? Apesar de ser da Amazônia, ter muita água, mas eu queria o mar, não queria o rio, não era suficiente. Então, sempre o rosa me levava para esse universo. Então, essa questão do artista, quando o surfista vem disso também, de ser mulher. Primeiro eu queria ser escritora, aí depois artista, surfista, mas eu sou mulher e moro na Amazônia, então acho que a terceira margem assim, é o texto ideal. Porque mais margeado do que isso, assim, eu sentada na margem, eu não sabia, sou eu mesmo, né? Não tem... Então, o fato de ser da Amazônia e dizer que gosta de surfar é uma coisa, assim, uma curiosidade já tamanha, mas na verdade os textos estão para a gente. Na verdade, agora eu levo o livro na mão do Daniel Lins e digo, olha, mas está embasado agora pela filosofia, pela arte, e estando aqui no museu, acho que vai ganhar bastante também, vai propor essa discussão, pelo menos. Esse encontro de escorrego eu acho que é o mais válido de todos. Por mais que a exposição não acontecesse, o fato de propor essa ideia, essa discussão já é bem interessante também. Obrigado, Daniela. Tá, tudo bem, passa. Alô? Na verdade, era até para complementar a questão que a Dani falou, eu também me vejo um pouco como ela, um pouco dessa pseudo-frustração de surfista, porque Belém é rio. Mas por fora, a 20 quilômetros de Belém, por estrada 60, tem Mosqueiro, que é uma ilha, e é uma ilha diferente de qualquer outra ilha no mundo, que é uma ilha que tem ondas. E é passível sem a prática do surf. Eu me lembro com 5 anos de estar lá e vendo surfistas em Mosqueiro, e foi meu primeiro contato até com surf. São ondas rápidas, de drop de 5 a 10, no máximo 15 segundos, e diariamente as pessoas vão mesmo surfar lá. Como ela falou, água salgada é 240, 220 quilômetros de Belém, braço do Atlântico, que é Salinas. Também vai, final de semana sempre tem gente, mas eu tenho amigos, inclusive, que vão de manhã cedo, acordam de manhã cedo e vão para Mosqueiro surfar no Maraú. Antigamente o pico era numa praia mais urbana, que era o Farol, e hoje em dia, por ser rio, assoreou mais aquela região, mas tem uma parte mais externa, que é o Maraú, e de manhã cedo. E o mais interessante é que não são as pessoas de Belém com condições que surfam lá, são os nativos da ilha mesmo, que estão lá. Sério, tu olha lá, galera inteira surfando, eu acho uma coisa muito bonita e pouco divulgada. E também em Belém também tem um movimento de surf com monitoramento de tempo, de ondas, que é o pessoal do crowd, que se esforça pra caramba para tentar manter. E outra coisa também interessante em Belém as pessoas vivem muito a cultura do surf, talvez mais pela questão até da alma. As pessoas se vestem muito, também pela questão do clima, muito calor, se vestem muito com roupas de surf. Faz parte do dia a dia. Você vai em Belém, normal, em qualquer lugar, qualquer região, você vai ver uma pessoa com uma camisa de surf, com uma bermuda de surf. Essa cultura está muito também lá. E é interessante olhar uma cidade de rio que vive uma cultura de surf. Eu queria saber como é que tu vê isso também, entendeu? Porque tu colocaste mais um olhar desse distante, de algo que não existe, e para mim existe muito, entendeu? Eu acho que eu me coloquei, na verdade, como hoje em dia, não que seja a minha profissão é a arte, sou como artista, então eu tentei ver o surf como observadora, como plateia, não como atuante. Mas isso é bem verdade, as pessoas andam... Belém é muito próximo acho que tem muita relação também, a gente tem uma influência muito do Caribe, então as pessoas são muito coloridas, muito floridas, são muito alegres, tem as cores quentes, e as roupas de surf realmente elas dominam assim Belém. Você tem uma sensação que todo mundo surfa.
Hoje em dia eu tô achando que está até mais, assim, tá meio que o boom dos anos 80, acho que está um pouquinho agora em Belém, assim, é meio que a gente está no período de inverno, que é o nosso inverno amazônico, que é de chuva, mas as pessoas tem muitas lojas de roupas de surf, tem esse site que é o Crowd, que chama crowd.net, que é de Belém, que é de monitoramento de ondas, que é principalmente de monitoramento das pororocas, que, enfim, são bem mais divulgadas, né? Hoje em dia as pessoas vai muita gente para lá. Nessa época de pororoca a cidade fica bem cheia de gente, de estrangeiros e tal. Mas a gente tem essa influência bem forte mesmo Quando eu fui entrevistar só para terminar, o João Donato aqui, que ele mora aqui no Rio, que é compositor, e as pessoas dizem assim, mas o João Donato, o que o João Donato tem a ver com surf? Eu dizia assim, no meu imaginário tem tudo a ver, assim. João Donato só anda de blusa florida, ele parece um personagem havaiano, assim. Quando eu cheguei na casa dele levei 2 amigas que me ajudaram, até aquela Sabral que está aqui, que fez comigo com a direção do meu filme. E eu disse assim, quando a gente entrou na casa dele, a casa dele é incrível, assim, o estúdio dele tem bandeiras do Caribe, de Cuba, ele te recebe cantando, com uma bermudona de surf, um chinelão no pé, e foi, peraí que eu vou me vestir ainda. Aí pegou uma blusa assim com umas flores vermelhas e amarelas, super. Aí eu disse assim, mas é por isso que eu vim. Mas ele não tem nada a ver com surf. Eu disse, você tem tudo a ver com surf, não existe isso. E ele toca, né, no filme, e toca a música do que o Gilberto Gil fez com ele, né, que tem tudo a ver com o mar. E o João Donato me conta o que eu vou te falar agora, que ele falou assim, mas isso aqui não é influência do Rio, não é influência do Havaí, nem da Polinésia. Isso aqui é o Acre. E fiquei muito tempo com aquilo na minha cabeça. Como que isso aqui é o Acre? Aí ele falou, isso aqui é o Acre. Os meus pijamas eram costurados pela minha avó. Eram todos coloridos, eram de estampa de cortina. Aquelas estampas com flores, que tinha papagaio. Eu sou tropical porque eu sou do Acre, não é porque eu moro aqui na Urca. Então eu disse assim, você tem que estar no filme, fala comigo. Então ele topou e ele encerra falando que ele surfa nas ondas da canção, mas ele tem tudo a ver com isso. Então acho que a Amazônia é isso, assim, que tu falaste, realmente. E essa praia que ele fala de ondas doces, tem ondas bem grandes, assim, que são ondas rápidas, que chamam talvez aqui chamam de beach breaks, não sei, que são ondas que elas quebram muito na beira, quebra-coco, que chama, né? São assim, de mosqueiro. E lá eu fiz as séries do Retrato da Artista quando surfista. Eu entrei nessa onda doce para pegar. E é isso, acho que tem a ver mesmo. Boa tarde, meu nome é Chico Fernandes, eu estou com um trabalho aqui atrás da série de autorretratos dentro da água e deixa eu ver... Bem, eu também surfei muitos anos da minha vida, cresci na Barra, fui aluno da Escolinha do Rico, até achei que ele fosse estar aqui. Ele apareceu aí? Não, o Rico está nos Estados Unidos, ele volta para o Brasil acho que agora na semana que vem. Enfim, tá. Aí a gente faz esse encontro seu com o Rico, a gente vê. Eu lembro que eu tinha uma lycra amarela e vermelha, assim, Escolinha do Rico, assim. Surfei anos lá. E deixa eu ver... E muito viciado em surf, tinha todas as revistas, assim, comprava todas, todo mês, durante a adolescência inteira. E fez muito... Eu acho que é um esporte muito de... Sempre achei que era muito de criatividade, assim, de talento. Eu via, assim, fã do Kelly Slater, assim, eu achava que, comparando com esportes, assim, tipo, corrida ou natação, era, tipo, parecia para mim sempre esportes que, tipo, as pessoas repetiam muito e era para fazer a mesma coisa num tempo menor. E o surf não, assim, sempre tinha uma coisa de criatividade, talento, assim, e a beleza e um embate, assim, com a natureza, assim, um mar perfeito.
Bem, então eu surfei até os 20 anos muito, e aí virei artista, assim, e acho que como artista, eu acho que sempre ficou no meu imaginário, assim, acho que a imagem, assim, as imagens, coisa das imagens do surf, dos vídeos de surf, mas eu acho que eu nunca trabalhei diretamente, mas logo que eu comecei a trabalhar com arte, eu já buscava criar imagens. Bem, esse trabalho aqui, deixa eu ver como é que eu vou... Aí, desde cedo, entrei no Parque Lage com 18 anos e já comecei a trabalhar com performance e já eram performances pensadas para fotografia e tinha uma coisa lúdica, assim, eu criava situações assim, tipo, deitava no chão, eu tirava foto e apresentava a foto invertida. Então tinha uma coisa lúdica que parecia que eu estava pendurado na parede, assim. Bem, vou tentar avançar rápido para chegar nesse trabalho aqui, mas acho que é importante dizer que isso foi uma constante no meu trabalho. Eu também passei por outros caminhos de experimentações, mas isso é muito recorrente. Esse trabalho é de 2013 e desde 2003 que eu trabalho em fotografia e situações pensadas para fotografia. Deixa eu ver, eu estou pensando se eu vou da frente para trás, de trás para frente. Não, vou falar de uns 4 trabalhos então só para chegar aqui, porque o capacete também eu fiz outras situações com capacete, outras situações dentro d'água. Vou falar só rápido assim de alguns trabalhos de experiência e fotografia, assim, tipo... Logo depois dessas séries invertidas, eu fiz uma outra série dos saltos, que era Tensões Sem Contatos, que era a ideia de fotografar o instante que eu estava no ar, assim, meio próximo do Yves Klein, o salto do vazio do Yves Klein. E depois depois eu fiz uma série no metrô, que eu atravessava o trilho do metrô, e tinha uma série também que eu abri o extintor de incêndio no metrô. Deixa eu ver... Eu vou pulando, assim. Aí eu vou dar um salto grande, que eu já fiz um monte de coisa. Aí um trabalho também que é importante para mim é uma série que eu fiz em 2011, que eu fui para o Paraná fazer umas fotos com o tigre. Até foi o Marcos Bonisson que viajou comigo e fotografou. E... esse trabalho que estava na Abre Alas, E eu também tenho uma série de trabalhos que eu faço ações no Réveillon de Copacabana durante os fogos. E agora nesse Réveillon, a ideia era ficar dentro d'água. E durante todos os fogos eu fico dentro d'água. E isso já é o 3º Réveillon seguido que eu crio uma situação no Réveillon. E a primeira situação do Réveillon é... Eu estou bem prolixo aqui. A primeira situação do Réveillon foi até que eu fiz com capacete, que era um projeto que eu tinha, que eu comecei, que eu deitava no chão, abraçava minhas pernas, todo vestido de preto, e com esse capacete preto, com fita isolante preta na viseira, que aí ninguém vê minha expressão facial de esforço. Eu fiz isso uma vez em 2007, e que é a coisa de ficar o máximo de tempo segurando o esforço físico, né? Depois eu refiz em 2011, eu já tinha feito umas 2 vezes e me convidaram para fazer de novo. Aí eu comecei a pensar em incorporar elementos, colocar novos elementos no trabalho. Pensei, vou fazer essa performance abraçando as pernas, só que eu vou fazer com uma máquina de bolha de sabão. Então ficava a performance inteira na abertura da exposição com essa bolha de sabão assim caindo. Aí depois eu fiz umas 2 vezes com bolha de sabão. E aí depois eu pensei, não vou fazer isso numa outra situação. Aí eu falei, vou fazer durante os fogos do Réveillon de Copacabana, no momento em que todo mundo está olhando o mar, um momento de passagem que todo mundo está de branco, fazer essa performance assim que é uma negação, né? Uma coisa meio Battleby. E então foi no ano retrasado, há 3 anos atrás, eu fiz durante todos os fogos, eu ficava com um capacete preto e abraçando as pernas durante os fogos.
E aí depois disso é o trabalho que eu estou fazendo um trabalho há 1 ano e meio, que depois desse dos fogos eu pensei, nunca mais eu vou fazer essa performance abraçando as pernas com capacete. Mas, já fiz nos fogos do Réveillon, então acho que tá suficiente. Mas aí eu pensei, não, vou fazer mais uma coisa, eu vou fazer essa performance com capacete, abraçando as pernas, só que eu vou fazer a última performance, porque eu vou saltar de um avião e vou fazer essa performance em queda livre. Aí eu estou fazendo isso há 1 ano e meio, eu saltei 25 vezes. Aí é isso. E aí eu tô nessa onda. Agora eu tenho que ir lá fazer, porque eu tive que fazer curso para saltar e não sei o quê. Até fiquei muito curioso. Você falou do texto que é paraquedismo e surf, né? Os esportes radicais que mais conhecidos na época. E de compromisso com a profissionalização, com a competição. É nesse sentido? Eu vou procurar. Você falou, eu não conheço o texto e eu vou procurar. É um texto que foi traduzido pelo Ricardo Basbaum, dá para achar. Consinitas da UERJ, né? Se chama A Educação do A-Artista. Uhum. Você encontra ele também como A Educação do Não-Artista, mas a tradução mais correta é A-Artista. Legal. Tá, vou procurar. Quando você falou, eu não conhecia. Legal. Vou procurar. Eu estou nessa fase agora. Eu achei importante falar desses trabalhos, porque eu acho que ali fica meio perdido. Você vê aqueles trabalhos, aí fica um capacete e não sei o quê. E aí é importante saber que eu tenho uma pesquisa assim, de performances realizadas para fotografia, uma coisa da experiência e um resultado em imagem. Assim. Tem alguns projetos que eu fiz de performance ao vivo, mas eu acho que eu acabo conseguindo chegar mais longe quando que a câmera, você fazer para a câmera, você faz onde você quiser, né? No entanto que eu viajei até o interior do Paraná para fazer um negócio com tigre, para saltar de avião o público não dá e me ajuda muito. Eu tenho poucos projetos assim de performance ao vivo. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu falei um pouco dos projetos anteriores que dá para entender mais daquele trabalho e o surf. Só isso. Into the Drink. Na verdade, eu tenho um canal de televisão off, que tem um programa que é Into the Drink, que eu já zapeei e eu nunca consigo ver o programa. E eu acho ótimo, mas eu acho que tem a ver com um mergulho. E drink eu acho o nome irônico, né? Dentro do drink. E é uma coisa de turbilhão também, que é uma coisa que na queda livre tem, e turbilhão, uma coisa de energia, também procuro, assim, repito bastante, assim. Retorno. Mas como é que você produz são autorretratos, assim, como é que você está tecnicamente o processo de produção, assim, porque acho que é uma pergunta que é parecida que eu fiz para o Bonisson mais cedo, porque, claro, estando na onda, estando no meio do mar, você pode ter uma vontade de enquadramento que você tem uma força muito maior operando sobre o seu corpo. Então, sabe, após quantas tentativas chega naquele resultado, aquela série de imagens, há um número definido, pré-definido de imagens, como é que se dá esse processo até chegar numa escolha de uma narrativa, de uma série de fotos, entendeu? É um processo de edição, né? Vai ali e faz 600 fotos, porque nesse caso aqui é disparador automático da GoPro, faz ou dá para fazer 2 fotos por segundo por muito tempo, ou dá para fazer, você aperta assim, faz 10 fotos num segundo. Nessas onde a onda quebrava, eu fazia essa de 10 fotos no segundo. Aí acaba que faz 300 fotos para ter uma boa. Mas é bom que sempre aparece uma coisa inesperada, e isso é legal, não, uma coisa em movimento, assim.
Mas é edição, assim, não dá muito para calcular, assim. Às vezes você pensa que vai fazer um negócio direito, isso aqui vai funcionar. O que você achava que ia funcionar dá errado, e o que você achava que ia dar errado dá certo. Mas quando você pensa o trabalho, você pensa já em mostrar como estrutura que vai ter uma ideia de, entre aspas, narrativa, ou você apenas pensa em produzir imagens, depois sim você potencializa as imagens e percebe que pode mostrá-las de modo que dê a entender talvez uma narrativa, entende? Em outros trabalhos, tipo a do tigre, eu já ia lá, já tinha imagem do tigre na cabeça, era para fazer coisa com tigre. Aqui dentro da água não dá muito para saber. Eu queria, a ideia inicial era pegar um jacaré com capacete preto e com essa fita isolante que me cega. A ideia do tubo mesmo do jacaré não funcionou, mas aí sempre que a onda batia em mim, o caldo funcionava mais. E aí no primeiro dia, aí eu não sabia como é que era entrar com um capacete dentro d'água. O capacete boia. Então você leva um caldo, aí eu levei um caldo e arrebentou a viseira. Por isso que eu fiz sem capacete, porque o capacete arrebentou. E inicialmente eu achava que não era nada, e fazer fotos sem capacete vai ficar de coisa de jacaré e tal. Mas aí depois me interessou, vendo o material depois, assim, a ideia de patos, assim, de uma expressão facial, assim. A imagem tinha uma força. O que eu acho interessante, assim, e engraçado também, que você tem muito... que é um paralelo com o que a gente está debatendo o tempo inteiro, que você faz um projeto inicial, mas você não sabe muito qual será o resultado final. Você sabe que montando aquele esquema ali, né, você tem um processo que vai te dar uns resultados, mas você conta muito com o acaso para tirar os resultados. O que tem a ver também com skate, com surf e tal. Fala um pouco disso, assim, só nesse trabalho que eu estou falando. Tem uma coisa uma frase, eu não sei se eu vou conseguir lembrar direito, do Duchamp, que eu acho muito linda, que ele fala assim, que o trabalho de arte é a soma, é a relação aritmética entre as coisas expressas não intencionalmente e as coisas, como é que é? Porém expressas, né? Sempre esqueço isso, eu acho lindo. Alguém lembra? É a relação aritmética entre as coisas expressas não intencionadas eu esqueci, mas deu para entender, né? Que é o que você quer dizer, e não consegue, e as coisas que você diz sem querer. Só que ele fala de uma forma bonita. Então, acho que é isso. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Queria também, assim, pessoalmente agradecer a vocês por terem topado participar da exposição, darem com os trabalhos aqui. Então, a gente encerra essas sessões, digamos, de conversa de galeria. Lembrando que a exposição de Leeds Surf Skate vai ter o dia 27 de abril e faz parte da programação. A partir de fevereiro tem um ciclo de cinema e vídeo aqui no Mar, possivelmente toda terça-feira, de noite, com, enfim, curtas, médias e longas metragens de realizadores, enfim, do Brasil, principalmente sobre os esportes ou atividades ou, enfim, práticas do corpo e áreas afins. Por isso você falou até do Guilherme, já até estou em contato com o Guilherme para passar o curta dele, enfim. E também faz parte da programação que em abril a gente tem um seminário sobre surf, skate e deslizes, digamos. Então, obrigado pela presença de vocês aqui nesses dias de abertura. Tem sido muito, enfim, bonito, importante. E é isso. Boa noite.